Minha mãe largou os talheres na mesa de jantar, deu um sorrisinho de canto e soltou a frase seca: "Você nunca vai ser tão boa quanto o seu irmão." Todos riram como se fosse uma piada inofensiva, como se eu devesse apenas engolir aquilo a seco, do jeito que sempre fiz. Meu nome é Luana, tenho 29 anos, e por anos paguei as contas deles em silêncio. Mas naquela noite, algo dentro de mim se quebrou. Empurrei a cadeira para trás, meu coração batendo tão forte que meus ouvidos zumbiam. Eu disse, com a voz trêmula, mas firme: "Ótimo. Então, diz para ele pagar tudo de agora em diante, porque eu cansei. Não vou mandar mais nenhum centavo." A sala ficou em silêncio instantaneamente. Minha mãe piscou, confusa, e depois estreitou os olhos para mim como se eu tivesse acabado de insultá-la. "Que dinheiro, Luana? Nós nunca recebemos R$1 seu." Ela disse aquilo com tanta confiança que, por um segundo, quase duvidei da minha própria memória. Quase. Olhei para ela e senti o peso de cada transferência feita tarde da noite, cada pagamento de emergência, cada vez que escolhi pagar os boletos deles em vez de viver a minha própria vida, tudo isso voltando como um soco no meu peito. Eu trabalho com finanças. Eu vivo em planilhas e relatórios. Eu sei exatamente para onde vai o meu dinheiro. Quando ela tentou apagar tudo isso com uma única frase, percebi que nunca foi sobre esquecimento. Era sobre fingir que eu não importava. Respirei fundo e disse: "Se você quer mesmo dizer isso, acho que vou ter que te mostrar. Porque eu guardei tudo. Cada Pix, cada nota fiscal, cada favorzinho. Eu tenho os comprovantes, todos impressos e esperando." E quando finalmente coloquei aquela pasta preta na mesa, na frente da minha família, minha mãe ficou pálida antes mesmo de terminar a primeira página. Se você quer saber como aquela pilha de papel explodiu anos de favoritismo e virou a história do menino de ouro de cabeça para baixo, fique comigo até o fim. Antes do dia em que minha mãe perdeu a cor por causa daqueles recibos, era para ser apenas mais um almoço de domingo na casa dos meus pais, no interior de São Paulo. Aquele tipo de obrigação que já tínhamos feito tantas vezes, que parecia menos tempo em família e mais uma rotina onde eu precisava bater cartão. Saí do meu apartamento na capital no final da tarde, com a bolsa do notebook no banco do passageiro, porque meu pai sempre tinha uma coisinha rápida que precisava de ajuda online e uma travessa de sobremesa no banco de trás, porque minha mãe sempre dizia que o meu doce era o único que prestava. O trânsito na rodovia dos Bandeirantes estava lento, luzes de freio se estendendo à minha frente, e durante todo o trajeto eu me peguei revisando mentalmente meu orçamento em vez de ouvir música. Os pagamentos automáticos das contas de luz e água deles venceriam naquela semana, além da transferência que eu tinha feito dias antes para a conta de celular deles. Eu continuava dizendo a mim mesma que estava tudo bem, eu tinha um salário decente. Eu era boa com dinheiro. Era assim que a responsabilidade parecia. Quando estacionei na garagem deles, o SUV enorme do Tiago não estava em lugar nenhum, o que não me surpreendeu nem um pouco. Ser pontual era o meu trabalho nesta família. Entrei com a sobremesa, coloquei no balcão, e minha mãe, Dona Helena, me deu um beijo rápido e distraído na bochecha. Pontual, como sempre. "É claro que você é. Você é minha menina ajuizada", disse ela, como se fosse uma piada interna fofa entre nós. Nunca soou assim para mim. Ajuizada parecia menos um elogio e mais um cargo para o qual eu nunca me candidatei. Meu pai, seu Roberto, estava na mesa de jantar, com os óculos de leitura na ponta do nariz, rolando algo no notebook, com uma pilha bagunçada de envelopes e uma calculadora ao lado. Ele mal olhou para cima, exceto para dizer: "Oi, filha, me lembra depois. Preciso da sua ajuda com um negócio do banco online." "Tudo bem", ele disse casualmente, como se me pedisse para passar o sal, como se meu tempo e meu cérebro fossem apenas parte do inventário da casa. Tia Márcia já estava lá também, sentada na ponta da mesa, dobrando guardanapos de pano em triângulos perfeitos e falando sobre uma colega do banco que tinha acabado de ser promovida. Ela sorriu para mim e disse: "Aí está a nossa garota, sempre trabalhando, sempre ocupada. Você deve estar indo muito bem lá na cidade grande." Naquele tom que os parentes mais velhos usam quando assumem que sua vida está sob controle total, porque você não fala sobre seus problemas. Por um tempo, tudo correu como de costume. Dona Helena
Andava pela cozinha narrando as últimas grandes vitórias do Tiago, mesmo ele ainda não estando lá. Ela falou sobre um vídeo que ele postou que teve um monte de curtidas. Um novo cliente com quem ele estava quase fechando a venda de uma casa, como ele tinha mostrado fotos de uma decoração chique e como tudo parecia profissional. Seu Roberto soltava frases como: "Aquele garoto é um empreendedor nato, nos enche de orgulho." E tia Márcia completava com: "Ele sempre teve esse carisma. Algumas pessoas simplesmente nascem com isso, sabe?" Sempre que meu nome surgia, era uma das 3 frases repetidas, como se só soubessem 3 fatos sobre mim. A Luana é estável. A Luana está bem. A Luana tem um bom emprego. Então, não nos preocupamos com ela. Estável, bem, bom emprego. Como se isso cobrisse toda a história de quem eu era. Como se estar bem significasse que eu não tinha sonhos ou noites em que olhava para o aplicativo do banco, me perguntando como minha conta podia estar tão apertada quando todos pensavam que eu estava nadando em dinheiro. Arrumei a mesa, enchi os copos de água, movendo-me pelas bordas da conversa, ouvindo-os exaltar meu irmão, que nem sequer chegava na hora para o almoço da própria família. Em um momento, minha mãe acenou com o telefone e mostrou para a tia Márcia um dos posts do Instagram do Tiago em um bar na cobertura de um prédio, dizendo: "Olha ele vivendo a vida. Ele trabalhou tanto. Ele merece." A parte em que ele me ligou no mês passado para pedir dinheiro emprestado, porque o mercado estava meio devagar, não entrou na história. Quando o Tiago finalmente entrou, atrasado como sempre, segurando uma garrafa barata de vinho tinto, como se fosse algum tipo de troféu, a energia na sala mudou em direção a ele, como sempre acontecia. Ele beijou minha mãe na bochecha, deu um tapinha nas costas do meu pai, acenou para a tia Márcia e me deu um meio abraço enquanto ainda olhava para o telefone. Então ele lançou direto uma história sobre uma visitação de imóvel insana e alguns compradores ricos que poderiam vir de outro estado. E todos riram na hora certa, inclinando-se, fazendo perguntas, reagindo como se estivessem ouvindo uma celebridade em um talk show. Meu pai bateu no ombro dele e disse: "Esse é o meu garoto, fazendo as coisas acontecerem." E minha mãe estava praticamente brilhando. Tia Márcia ajustou os guardanapos novamente, como se estivesse preparando um palco. Eu fiquei lá sentada com meu prato, ouvindo, pensando na mensagem que minha mãe tinha enviado 2 dias antes, perguntando se eu podia cobrir a conta de telefone, só dessa vez, e o pedido da Amazon, que ela tinha encaminhado para mim. "Caso você queira ajudar", com um emoji de coração anexado como um amaciante. Ninguém mencionou nada disso. Ninguém mencionou as transferências noturnas que mantinham a internet ligada ou as compras de supermercado que eu tinha pago no mês passado, quando minha mãe disse que os preços estavam pela hora da morte. Em um ponto entre as histórias, meu pai brincou: "Tiago é o homem da casa agora. Estaríamos perdidos sem ele." E todos riram. Minha mãe assentiu com orgulho e acrescentou: "Ele tem um dom. Tudo o que ele toca vira oportunidade." Então ela se virou para olhar para mim com aquele mesmo sorriso, aquele que nunca chegava aos olhos quando era direcionado a mim, e soltou a frase que estava pairando no ar há anos, mas nunca dita tão claramente em voz alta. Ela balançou a cabeça como se estivesse declarando um fato simples, não um julgamento, e disse: "Luana, você nunca vai ser tão boa quanto o seu irmão." Quando ela disse isso, foi como se alguém finalmente tivesse ligado o som de um filme que passava na minha cabeça há anos. Porque a coisa sobre momentos como esse é que eles nunca vêm do nada. Eles se sentam no topo de uma pilha de cortes menores, que você fingiu que não doeram. O meu começou quando eu tinha 23 anos, recém-saída da pós-graduação, no meu primeiro emprego real como analista júnior, ainda dividindo apartamento e comendo muita comida congelada. Uma noite, meu pai ligou, parecendo mais estressado do que eu jamais o tinha ouvido. Tinha caído uma tempestade. O telhado da garagem estava vazando e o pedreiro queria um adiantamento que eles não tinham até o final do mês. Ele disse tão baixinho, como se tivesse vergonha de pedir: "Luana, você poderia nos adiantar R$ 500 só dessa vez? Pagaremos quando as coisas se acalmarem." Olhei para o meu próprio aplicativo do banco, fiz as contas e disse: "Sim", sem pensar. Porque é isso que se faz pela família, certo? O pagamento de volta nunca aconteceu, mas as ligações continuaram vindo.
No começo, era a cada poucos meses. Uma conta de luz que veio mais alta do que o esperado. Um remédio caro, o IPVA do carro. Então virou rotina. Configurei uma transferência mensal para a energia e água deles, cerca de R$ 800, porque minha mãe mandava mensagem dizendo que não conseguia dormir quando a conta atrasava. Alguns meses depois, adicionei o seguro do carro porque meu pai estava cansado de lidar com a burocracia. Além disso, havia as pequenas coisas. R$ 200 aqui para uma compra no mercado. 150 ali porque minha mãe disse que queria estocar, aproveitando uma promoção. Toda vez, o tom era o mesmo. Só precisamos de uma ajuda este mês, querida. Vamos nos reerguer logo. Você sabe como é. Enquanto isso, minha própria vida era construída em torno das emergências deles. Eu fiquei no apartamento mais barato em vez de me mudar para um lugar melhor. Adiei a troca dos pneus carecas porque tinha acabado de enviar dinheiro para a conta de internet atrasada deles. Meus amigos planejaram uma viagem para o Nordeste num verão, e eu disse que não poderia ir sem dizer em voz alta que tinha feito um Pix de R$ 100 para o meu irmão, por um problema temporário de fluxo de caixa, para ele não perder um cliente. Quando Tiago quis se inscrever em algum curso de coaching imobiliário caro que jurava que mudaria tudo, minha mãe me ligou chorando sobre como essa era a grande chance dele e eles não queriam que ele perdesse. Acabei cobrindo os últimos R$ 1.000 que ele precisava, e todos me agradeceram como se eu tivesse acabado de pagar uma pizza, rápido e casual, e depois mudaram de assunto. Não era só o dinheiro também. Eu passava meus sábados dirigindo até o interior para consertar coisas que eles não queriam pagar um técnico para fazer. Configurei o banco online para o meu pai porque ele odiava todas as senhas. Destravei a internet deles quando caiu. Sincronizei o telefone da minha mãe com a TV para que ela pudesse ver as novelas no streaming. Sentei na mesa de jantar ajudando Tiago a reescrever a biografia dele para o site e polindo o LinkedIn dele para parecer mais profissional. Quando ele recebia elogios sobre como o perfil dele parecia inteligente, nunca mencionou que eu tinha escrito cada palavra. E sempre que alguém perguntava aos meus pais como eles estavam se virando, eles sorriam e diziam: "O Tiago está indo muito bem. Ele realmente está cuidando de nós. Aquele garoto é uma bênção." Enquanto eu estava lá, sabendo que a transferência automática caindo na conta deles no dia 1º do mês tinha o meu nome, não o dele. Quanto mais eu dava, mais invisível eu me sentia. Na versão da história deles, eu era a personagem de fundo estável, aquela com quem você não se preocupa, aquela que sempre vai cobrir as falhas, enquanto Tiago era a estrela, o filho de ouro cujo carisma pagava as contas, mesmo quando o meu dinheiro real era a única razão pela qual as luzes permaneciam acesas. Na noite em que minha mãe me disse que eu nunca seria tão boa quanto meu irmão, sorri forçado, engoli a queimação no peito e terminei meu jantar como se nada tivesse acontecido. Ajudei a tirar os pratos, guardei as sobras, abracei todos na despedida e dirigi de volta para São Paulo no escuro, com as mãos apertando o volante com um pouco de força demais. Meu telefone vibrou a alguns quilômetros da cidade. Era minha mãe, enviando uma lista como sempre fazia depois que eu ia embora. "Você pode comprar papel toalha e papel higiênico esta semana no Atacadão? Além disso, a conta da Netflix subiu de novo. Pode cobrir? Só até resolvermos as coisas. Te amo." Um pequeno emoji de coração no final, para amaciar. Olhei para a tela num sinal vermelho e senti algo dentro de mim virar. Eu tinha acabado de ouvir na minha cara que nunca estaria à altura do filho que nem sequer trouxe um presente de verdade para o jantar. E, de alguma forma, eu ainda era aquela a quem pediam para comprar o básico e pagar o streaming. Quando voltei para o meu apartamento, joguei as chaves no balcão, tirei os sapatos e fui direto para o meu notebook. Sem TV, sem banho, sem redes sociais, apenas a luz fria do meu aplicativo bancário. Entrei e puxei meu histórico de transações. No começo, foi apenas para provar a mim mesma que eu não estava louca, que não tinha imaginado os últimos 5 anos, mas os hábitos do trabalho entraram em ação. Exportei os últimos anos de transferências para uma planilha, do jeito que faria para um cliente. Filtrei pelos nomes dos meus pais, pelas anotações que eu sempre escrevia, coisas como contas casa, seguro carro pai, conta celular,
Mercado Mãe, curso Tiago, gasolina Tiago. Linha após linha preenchia a tela. 800 aqui, 300 ali, 200, 150, 1000. Repetidamente. Meus dedos voavam sobre o teclado enquanto eu somava tudo. Quando o total apareceu na parte inferior, apenas recostei-me e encarei. R. 804,75, 0. Isso era um carro zero. Isso era uma entrada num apartamento. Isso era uma conta de aposentadoria que realmente tinha uma chance. E isso era apenas o dinheiro que eu podia rastrear com rótulos e datas limpos. Nem incluía o dinheiro vivo que eu colocava na mão da minha mãe quando ela dizia que estava curta no supermercado, ou às vezes que enchia o tanque do carro do meu pai sem dizer nada. Senti uma mistura estranha de náusea e clareza me atingir de uma vez. No trabalho, se alguém tentasse fingir que um número como aquele não existia, chamaríamos do que era, negação ou fraude. Só porque era família não tornava menos real. Alguns minutos depois, outro e-mail chegou do meu pai. Assunto: finanças da família. Ele tinha anexado uma foto borrada de uma pilha de boletos e escreveu: deveríamos todos nos sentar no domingo e conversar sobre como todos podem contribuir regularmente. Traga seu talão de cheques. Nenhuma menção ao que eu já vinha contribuindo. Nenhum reconhecimento de que minha contribuição regular vinha sustentando-os silenciosamente há anos. Eu podia sentir aquele velho roteiro familiar começando a rodar na minha cabeça. Aquele que dizia: apenas faça. É mais fácil do que brigar. Você pode recuperar depois. Mas desta vez, eu não fechei a aba. Em vez disso, abri uma nova pasta na minha área de trabalho e a nomeei Recibos. Voltei ao meu aplicativo do banco, meu e-mail, minhas confirmações de texto e salvei cada transferência e pagamento que tinha ido para meus pais ou para o Tiago nos últimos 5 anos. Tirei prints, baixei PDFs e organizei-os por ano. Levou menos de 1 hora porque isso é literalmente o que eu faço para viver. Mas quando terminei, eu tinha um documento organizado que contava a história que minha família se recusava a ver. Imprimi tudo no trabalho no dia seguinte na minha hora de almoço, furei as folhas e as coloquei em uma pasta preta simples. Na frente, escrevi uma palavra em letras de forma: família. Quando minha mãe mandou mensagem mais tarde na semana para me lembrar sobre o jantar de domingo e acrescentou: além disso, precisamos de mais papel toalha se você puder pegar. Eu apenas respondi: claro, vou levar o que vocês precisam. Mas o que eu estava realmente pensando era: vocês queriam papel. Vocês não têm ideia do que estou prestes a colocar na mesa. O domingo chegou mais rápido do que eu queria. Dirigi de volta para o interior com um fardo de papel toalha no porta-malas e aquela pasta preta sentada no banco do passageiro como um passageiro com sua própria agenda. Minha mãe tinha mandado mensagem naquela manhã. Só uma pequena reunião de família antes do jantar. Nada demais. Te amo. E adicionou um emoji sorridente. Encarei a mensagem por um longo segundo, antes de jogar meu telefone no sofá e pegar minhas chaves. Quando entrei na casa, parecia diferente dos habituais jantares de domingo. Havia menos barulho, menos cheiros vindos da cozinha. A mesa já estava limpa, exceto pelo notebook do meu pai, uma pilha bagunçada de envelopes e um bloco de notas amarelo com números rabiscados por toda parte. Seu Roberto olhou para cima e me deu um sorriso tenso. Que bom que você está aqui, Luana. Vamos resolver isso como um time, disse ele, gesticulando para as cadeiras. Minha mãe estava andando entre a cozinha e a mesa, roendo a unha do polegar. Tia Márcia estava sentada na ponta da mesa com uma xícara de café entre as mãos. Tiago estava reclinado em sua cadeira, telefone na mão, tocando nas notificações como se não houvesse nada sério acontecendo. Coloquei o fardo de papel toalha perto da despensa, depois coloquei minha bolsa em uma cadeira e com muito cuidado coloquei a pasta preta na mesa ao lado da pilha de contas. Ninguém comentou no início. Meu pai limpou a garganta e abriu o notebook. Então, sua mãe e eu estivemos olhando os números, começou ele. E está ficando apertado. Inflação, gasolina, todas essas coisas. Achamos que seria bom se todos nós ajudássemos regularmente. Fizéssemos um plano para não estarmos sempre correndo atrás do prejuízo. Minha mãe entrou na conversa imediatamente. O Tiago já tem feito tanto com o trabalho dele e tudo mais.
E sabemos que você está em um lugar bom também, querida. Então talvez você pudesse apenas formalizar o que já está ajudando. Tornar oficial. Tia Márcia assentiu como se tudo isso soasse perfeitamente razoável. Reuniões de orçamento familiar são inteligentes, disse ela. Deixei-os falar por mais um minuto. Ouvi meu nome ser puxado para frases como: Luana sempre foi tão confiável, nunca nos preocupamos com ela. Ela entende de responsabilidade. E então coloquei minha mão na pasta e a deslizei para o centro da mesa. Antes de falarmos sobre um plano, eu disse: preciso que todos vejam qual tem sido o meu plano nos últimos 5 anos. Minha mãe franziu a testa. O que é isso, Luana? Meu pai apertou os olhos para a capa. Você trouxe coisas do trabalho, filha? Não é esse tipo de reunião. Abri a pasta na primeira página, uma folha de resumo simples que eu tinha feito no almoço no início da semana. Cada ano, o total de reais transferidos para meus pais e para o Tiago. Embaixo, um total geral em negrito. Dona Helena se inclinou, mais por reflexo do que por interesse, e começou a ler. Seus olhos desceram a página e a cor do rosto dela drenou tão rápido que eu realmente vi acontecer. Por um segundo, ninguém disse nada. Então ela riu, um som agudo e nervoso. O que é isso? São apenas coisinhas. Você está fazendo parecer maior do que é. Meu pai se inclinou sobre o ombro dela, depois olhou para mim. Luana, isso não significa nada. É apenas família ajudando família. Inclinei-me para a frente e virei para a próxima página. Era uma impressão das transferências do meu banco agrupadas por mês. Março, contas de consumo 800, seguro do carro 350, compra Walmart 250, curso de coaching do Tiago 1000. Virei outra página. Abril, maio, junho. O mesmo padrão. Minha mãe fechou a pasta com mais força do que o necessário. Não precisamos ver cada coisinha que você já fez, disse ela, a voz ficando mais aguda. E de qualquer maneira, nunca pedimos tanto assim. Senti algo em mim se firmar, do jeito que acontece quando apresento um relatório que sei que é sólido. Não tanto assim, repeti. 142.750 reais, sem contar dinheiro vivo, sem contar gasolina, sem contar compras que fiz no meu cartão, porque vocês disseram que estavam economizando. Tiago finalmente olhou para cima do telefone. Nossa, Lu, você tem mantido um placar. Que estranho. É família. Minha mãe se agarrou a isso. Exatamente. Isso é família, Luana. Você não pode simplesmente jogar números na nossa cara como uma contadora fria. Você nunca vai ser tão boa quanto o seu irmão se continuar agindo assim. Lá estava de novo. A frase que tinha começado tudo isso. Deixei-a pairar no ar por um momento. Então me levantei, cada nervo do meu corpo zumbindo, mas minha voz calma. Sabe o que eu disse? Se eu nunca vou ser tão boa quanto o Tiago, não importa o que eu faça, então diga a ele para pagar as contas. Diga a ele para cobrir a luz, a água, o seguro do carro, o telefone, o streaming, as compras de mercado, os cursos de coaching, tudo isso, porque eu cansei. Não vou mandar mais dinheiro. A sala ficou em silêncio mortal. A boca do meu pai abriu e fechou como se ele tivesse perdido sua parte no roteiro. Minha mãe me encarou como se eu tivesse acabado de falar outra língua. Que dinheiro, Luana? Nós nunca recebemos um único real de você. Ela disse lentamente, como se pudesse forçar aquilo a virar realidade. Tia Márcia se mexeu na cadeira, claramente desconfortável, mas não disse nada. Abri a pasta novamente, virei-a de volta para ela e bati na primeira página. Cada real está bem aí, eu disse. Cada transferência, cada nota. Utilidades, seguro, gasolina Tiago, curso Tiago. Você não pode apagar isso só porque admitir faz você se sentir mal. Minha mãe empurrou a pasta para longe como se queimasse. Você está sendo dramática. Ela estourou. Eram presentes. Você nunca disse que esperava algo de volta. Achamos que você queria ajudar. Meu peito doeu, mas não de culpa desta vez. De raiva. De finalmente ver todo o padrão. Eu nunca pedi nada de volta, eu disse. Eu pedi para ser respeitada. Eu pedi para não ser tratada como um caixa eletrônico ambulante que vocês podem insultar durante o jantar e depois mandar mensagem pedindo dinheiro no caminho para casa. Se vocês querem continuar dizendo que eu nunca serei tão boa quanto o Tiago, então, de agora em diante,
Ele pode ser aquele para quem vocês ligam à meia-noite sobre a conta de luz. Ele pode ser aquele que perde viagens e não troca os pneus, e não tem poupança, para que vocês não tenham que se sentir desconfortáveis. Meu pai balançou a cabeça. Não é assim que as famílias funcionam, Luana. Famílias não mantêm livros razão. Olhei para ele e senti meus olhos arderem, mas não deixei as lágrimas caírem. Famílias também não fingem que 140 mil reais nunca aconteceram, eu disse. Famílias não reescrevem a história para fazer o filho de ouro parecer o herói, enquanto a pessoa que realmente paga é informada de que nunca estará à altura. Peguei a pasta e a abracei contra o peito como uma armadura. Eu sou sua filha, não seu banco, eu disse. Ainda virei para o almoço, ainda atenderei o telefone, mas o dinheiro para aqui. Se precisarem de ajuda, podem pedir e podem ouvir um não. Esse é o meu limite. Então peguei minha bolsa, acenei uma vez para a tia Márcia, que finalmente sussurrou. Talvez devêssemos todos nos acalmar, e saí para o meu carro. Atrás de mim, podia ouvir minha mãe levantando a voz. Meu pai dizendo meu nome. Tiago resmungando algo sobre eu estar exagerando. Mas não me virei. Pela primeira vez em anos, dirigi de volta para a capital sem planejar mentalmente como consertar os problemas deles. E foi aí que a verdadeira tempestade começou. Eu nem cheguei a São Paulo antes que as consequências começassem. Meu telefone começou a vibrar na metade da rodovia. Chamada após chamada da minha mãe. Depois do meu pai. Depois do Tiago. Deixei todas irem para a caixa postal. As notificações se acumularam tão rápido que minha tela parecia estar com defeito. Quando finalmente estacionei do lado de fora do meu prédio, sentei no carro e ouvi as mensagens em ordem. A voz da minha mãe estava aguda e trêmula. Luana, como você pôde nos envergonhar desse jeito na frente do seu irmão e da sua tia? Você fez parecer que estamos usando você. Somos seus pais. Temos permissão para pedir ajuda. Me liga de volta. A segunda veio 5 minutos depois, mais irritada. Se você queria gratidão, poderia ter apenas dito algo. Você não precisava fazer uma cena e começar a acenar papéis como uma advogada. Isso não é um tribunal. Isso é família. Então a voz do meu pai, cansada e decepcionada. Luana, isso foi desnecessário. Sua mãe está chateada. Tiago está chateado. Você fez parecer que somos pessoas ruins. Ninguém te forçou a mandar dinheiro. Você escolheu. Isso não é uma dívida. Isso é você sendo generosa. Famílias não mantêm placar. O correio de voz do Tiago foi mais direto. Sério, Lu, que diabos? Quem imprime 5 anos de extratos bancários? Isso é comportamento de ex-namorada psicopata. São alguns trocados. Supera isso. Você fez a mãe chorar. Apaguei essa na metade. Nos dias seguintes, o tom mudou. A primeira rodada foi indignação. Depois veio o gaslighting, manipulação psicológica. Minha mãe mandou mensagem. Eu realmente acho que você está exagerando nesses números. Não pode ter sido tanto assim. Você deve ter somado errado. Você está estressada. É por isso que você está vendo as coisas dessa maneira. Meu pai enviou um e-mail com uma planilha própria, listando algumas vezes que compraram roupas de escola para mim anos atrás. Um carro usado com o qual me ajudaram quando eu tinha 19 anos. Terminando com: fizemos mais por você do que você percebe. Talvez devêssemos todos ser gratos e parar de colocar etiquetas de preço em tudo. Tia Márcia ligou para tomar um café. Quase cancelei, mas a curiosidade venceu. Nos encontramos em um Starbucks não muito longe do meu escritório. Ela deslizou para o assento à minha frente com um café com leite e aquele sorriso tenso que os parentes mais velhos têm quando estão prestes a ser honestos. Querida, começou ela, eu entendo de onde você vem. Eu trabalho em banco. Sei que dinheiro pode ser estressante, mas você não pode tratar seus pais como clientes. Eles estão apenas se debatendo um pouco. Você está indo bem. É natural que eles se apoiem em você. Mexi meu café e deixei ela falar. Ela baixou a voz. Sua mãe está realmente magoada. Ela diz que você jogou tudo na cara dela como se ela fosse algum tipo de aproveitadora. Ela está chorando muito. Talvez você pudesse pedir desculpas pela maneira como lidou com isso e, em seguida, continuar ajudando discretamente até que eles se recuperem. Você vai ganhar o dinheiro de volta. Família, você não recupera. Encarei a espuma da minha bebida e senti aquela velha culpa piscar.
aquela construída em anos, sendo a confiável. Então imaginei aquele total de R$ 142 mil na minha página, o jeito que o rosto da minha mãe ficou branco antes de ela fechar a pasta. Não estou tratando eles como clientes, disse finalmente. Estou tratando a mim mesma como uma pessoa cujo trabalho e dinheiro significam alguma coisa. Márcia suspirou. Como se eu estivesse sendo teimosa. Só não deixe o orgulho custar sua família, disse ela. Dirigi de volta para o meu escritório e sentei na minha mesa, com o coração pesado e as mãos trêmulas. Por um segundo, quase abri meu aplicativo bancário para redefinir as transferências automáticas só para fazer o barulho parar. Em vez disso, abri uma aba diferente. Cancelei todos os pagamentos recorrentes que tinham o nome dos meus pais no memorando. Contas de luz, canceladas. Seguro do carro, cancelado. O complemento mensal de supermercado, cancelado. Então configurei uma nova transferência automática, com o mesmo valor total, mas desta vez da minha conta corrente para uma conta poupança separada chamada Eu. Abri um plano de previdência privada que estava adiando há anos e agendei uma pequena contribuição mensal. Os números na tela não eram grandes, ainda não, mas pela primeira vez em muito tempo, eles apontavam para o meu futuro, não apenas para tapar buracos no de outra pessoa. A reação não parou só porque as transferências pararam. Minha mãe começou a postar frases vagas no Facebook sobre filhos ingratos que só veem cifrões e como algumas pessoas esquecem quem as criou. Alguns dos meus primos curtiram as postagens, sem saber que eram sobre mim. Tiago postou uma selfie em seu SUV com a legenda: "Ninguém vem te salvar. Corra atrás ou vá para casa." A ironia me fez rir alto na minha cozinha. Ao mesmo tempo, as consequências do mundo real começaram a aparecer. Meu pai, acidentalmente, me enviou uma foto de um aviso de corte de internet destinado à minha mãe antes de seguir com: "Desculpe, pessoa errada. Ignore isso." Uma semana depois, minha mãe ligou chorando porque a companhia de energia tinha dado um aviso final. No passado, essa seria minha deixa para entrar e consertar. Desta vez eu disse: "Sinto muito que vocês estejam passando por isso. Vocês ligaram para eles para fazer um parcelamento?" E então sentei no silêncio que se seguiu. Tiago me mandou mensagem uma noite: "Preciso de R$ 300 rápidos para garantir uma decoração para um grande anúncio de venda. Prometo que devolvo no mês que vem. Grandes comissões chegando." Encarei a mensagem por um longo minuto, meu polegar pairando. Então digitei: "Não estou mandando mais dinheiro, lembra?" E apertei enviar. Ele respondeu, com 3 emojis revirando os olhos: "E adivinho que os recibos te mudaram. Boa sorte quando a mãe te cortar." Meu peito doía depois de mensagens assim, como se alguém estivesse pressionando um polegar em um hematoma. Havia noites em que eu ficava acordada pensando na casa deles ficando no escuro, na minha mãe penhorando joias, no meu pai pegando bicos extras e se desgastando. Mas então eu pensava em todas as noites que tinha pulado jantares com amigos para cumprir as datas de vencimento deles, as viagens que não tinha feito, as economias que não tinha, tudo para que eles pudessem continuar fingindo que meu irmão estava carregando-os. Algumas semanas depois, a evidência do ajuste deles tornou-se mais óbvia. Minha mãe mencionou de passagem que tinha vendido algumas de suas joias antigas online. Seu pai disse que eu não devia, mas que escolha temos? Ela suspirou, esperando eu morder a isca. Eu não mordi. Meu pai conseguiu um emprego de fim de semana fazendo manutenção para um complexo de apartamentos. Ele reclamou da distância e das horas extras, mas fez. Tiago parou de postar tantas noites chamativas fora e começou a postar de visitas a imóveis e cafeterias. Chegou aos meus ouvidos, através de um primo, que ele tinha perdido um cliente em potencial porque não podia adiantar alguns custos de preparação e os compradores foram com outro corretor. Em algum lugar, no meio de tudo isso, comecei a me sentir diferente também. Usei o dinheiro que teria transferido para eles para me inscrever em uma academia básica e uma aula de yoga barata. Fui correr depois do trabalho ao longo da orla, em vez de ficar sentada em casa atualizando meu aplicativo de banco com pavor. Levei uma das minhas amigas mais próximas para jantar e não calculei mentalmente o que aquele dinheiro poderia ter coberto na casa dos meus pais. A culpa nunca desapareceu completamente, mas algo mais começou a crescer ao lado dela. Alívio, espaço,
A sensação de que eu estava finalmente saindo de um papel que nunca tinha concordado em desempenhar. Quanto mais a raiva e as viagens de culpa deles batiam no meu novo limite, mais eu percebia que essa era a verdadeira vingança. Não a pasta em si, não deixá-los passar fome, não puni-los, mas forçá-los a viver sem a rede de segurança invisível que tinham construído com o meu silêncio. E à medida que as semanas se transformavam em meses, as ligações sobre dinheiro lentamente se transformavam em outra coisa, ou em alguns casos em nada. Meses se passaram, e a gritaria no meu telefone finalmente diminuiu para um tipo de silêncio desconfortável. A primeira coisa a ir foram os longos correios de voz irritados. Então as mensagens de texto encharcadas de culpa diminuíram. Eventualmente, as notificações da minha família eram principalmente fotos do cachorro dos meus pais em uma fantasia de Halloween ou um pôr do sol borrado da varanda deles, com legendas como "Pensei que você gostaria disso. Te amo." Nunca houve um pedido de desculpas. Não realmente. Ninguém disse: "Ei, estávamos errados em fingir que seu dinheiro não existia." Mas algo definitivamente havia mudado. Quando dirijo para o interior para o almoço agora, a casa parece um pouco diferente. Algumas das decorações mais caras se foram. O pacote de TV a cabo é claramente básico. Não há mais canais premium tocando ao fundo. Meu pai, Roberto, fala sobre seu trabalho de manutenção de fim de semana no complexo de apartamentos como se fosse apenas algo que homens da idade dele fazem. Nada para se envergonhar. Minha mãe, Helena, mencionou uma posição de meio período que assumiu na biblioteca local. Apenas alguns turnos por semana, guardando livros, ajudando as pessoas a encontrar coisas, disse ela desconversando. Mas eu podia ouvir o esforço e o orgulho misturados. Pela primeira vez na minha vida, minha mãe estava passando um cartão de ponto em vez de passar o meu cartão. Tiago diminuiu um pouco a persona de influenciador. Ele ainda posta, mas os jantares chamativos e as fotos de equipamentos caros foram substituídos por visitas a casas e clipes de bastidores de exibições. Em um jantar de família, ele reclamou de ter que pegar alguns turnos em uma cafeteria entre meses fracos. É chato, mas tanto faz. Trabalho é trabalho, disse ele. Ninguém o chamou de homem da casa naquela noite. Eles falaram sobre todos nós descobrindo as coisas. E quando o assunto de contas surgiu, todos olharam para qualquer lugar, menos para mim. Do meu lado da cerca, a vida ficou mais quieta da melhor maneira. O dinheiro que costumava desaparecer em transferências de emergência começou a se acumular. Minha pequena conta poupança EU, aquela que configurei no dia em que cancelei os pagamentos automáticos, realmente cresceu. Minhas contribuições para a aposentadoria continuaram em segundo plano. Entrei para um grupo de corrida local e fiz amigos que me conheciam como Luana, a mulher treinando para os 10K. Não Luana, a filha que sempre faz Pix. Atualizei meu currículo, fiz um curso de certificação que minha empresa pagou e levei a sério meu próprio futuro, em vez de apenas sustentar o de todos os outros. Em um fim de semana, finalmente reservei aquela viagem barata para a Bahia que eu dizia a mim mesma que não podia pagar há anos. De pé em uma praia que eu só tinha visto nas fotos de outras pessoas, percebi o quão pequena minha vida tinha se tornado quando as contas dos meus pais eram o centro dela. Ainda vou aos almoços de domingo às vezes. Ainda atendo o telefone quando minha mãe liga, contanto que as primeiras palavras da boca dela não sejam sobre datas de vencimento. Defini regras para mim mesma, que realmente mantenho agora simples, como não abrir meu aplicativo bancário depois das 21 horas e não mandar dinheiro no meio de uma conversa. Se alguém pede ajuda, digo que vou pensar sobre isso e olhar meu orçamento depois. Na maioria das vezes a resposta é não, e deixo ser não sem uma redação de justificativa. Eu não odeio minha família. Nunca odiei. Eu os amo. Quero que eles fiquem bem. Mas finalmente entendi que amá-los e financiar a negação deles não são a mesma coisa. Minha mãe pode pensar o que quiser sobre quem é tão bom quanto quem. Meu valor não vive nas frases dela ou em uma pilha de contas não pagas. Ele vive na vida que estou construindo para mim mesma, uma escolha de cada vez. Sempre amarei minha família, mas nunca deixarei ninguém transformar esse amor em um boleto de novo. E se você está ouvindo isso, pensando nas vezes em que salvou pessoas que nem sequer disseram obrigado,
Talvez se faça a pergunta que evitei por anos. Como seria a sua vida se você finalmente parasse de pagar pela versão da história deles e começasse a investir na sua?